Sua mente já está sobrecarregada, ela já está começando a ficar sobrecarregada. E quando ela fica muito cansada, ela tem dificuldade de se concentrar nas coisas que ela tem para fazer. E você, inconscientemente, começa a ter lapsos de memória. Porque quando a sua mente está sobrecarregada, ela automaticamente, inconscientemente, ela começa a apagar algumas coisas, porque ela não tem espaço, né? E aí você não decide o que ela apaga. Por isso que às vezes você esquece. Você pensa assim, não, eu vou fazer tal coisa hoje. E esqueceu, passou. Quando você vê, é aniversário de uma amiga. E você tá desde cedo, não, tenho que mandar mensagem, eu tenho que ligar. E aí quando você vê, já é de noite, você ainda não fez isso. Porque a sua mente, ela foi apagando algumas coisas. Você provavelmente já estava sobrecarregada, já tinha muitas outras coisas para fazer. E acabou passando, mesmo sendo uma prioridade, né? Lógico, você não vai querer perder uma amizade. Mas isso já é um sinal de que a sua mente está ficando sobrecarregada. Mas existe uma forma simples para você estar começando a melhorar isso agora. Basta estar dentro da sua casa. É com a organização dos ambientes, com a organização da sua casa. Porque já foi comprovado cientificamente e publicado pela Forbes Saúde, o psicólogo americano Mark Travers, que mulheres que vivem em ambientes mais bagunçados, desorganizados, tinham mais chance de se sentirem constantemente mais cansadas, mais estressadas. E esses efeitos estavam ligados ao hormônio do cortisol, também conhecido como hormônio do estresse. Então, quando a gente está vivendo nesse ambiente mais bagunçado, você está sobrecarregando a sua mente e o seu organismo, o seu corpo, ele libera esse hormônio, né? Então, assim, prejudica tudo, para você ver como tudo é ruim. Se a casa está desorganizada, a sua mente está sobrecarregada e até o nosso organismo, ele libera esse hormônio que é para prejudicar mais ainda. Então, não vamos deixar mais isso acontecer, gente. Dá para melhorar e muito quando você começa a organizar o seu ambiente. Dá mais clareza para sua mente. Então, para melhorar isso agora, eu queria que você observasse ou pensasse na sua casa com carinho, tá? Não é com crítica, não é colocando a culpa em todo mundo porque ninguém me ajuda. E percebe se ela tá bagunçada ou se ela está organizada. Percebe também se você se sente bem dentro da sua casa, se te traz conforto, se te traz segurança ficar dentro da sua casa, se você quer ficar dentro da sua casa. E eu vou te falar que às vezes é provável que você nem saiba responder, porque você já vive há tanto tempo do mesmo jeito que já virou um hábito que você não consegue nem diferenciar o que é uma bagunça do que uma casa organizada. E tá tudo bem. Mas é importante você saber que dá para melhorar, tá? Independente de como está a sua casa, dá para melhorar. Você sempre pensa ou fala, amanhã eu faço, segunda-feira eu vejo, depois eu resolvo. Esse é um sentimento quase que inexplicável que quer deixar tudo para depois. Eu sei como é, eu já passei por isso. E a gente tem que se policiar muito, porque você faz isso e nem percebe. Mas tem um problema muito sério por trás disso. Isso se chama procrastinação. E ela é uma inimiga poderosa da organização. Por quê? Se você vai deixando tudo para depois, sem perceber, isso vai gerando um acúmulo de atividades. Tarefas que, por sua vez, vai sobrecarregando cada vez mais a sua mente, te deixando estressada e que vai gerar sim um desequilíbrio mental e emocional. Porque você vai começar assim a ficar muito nervosa, irritada, porque vai ter mais coisas para fazer e cada vez mais você vai deixando, enfim, não vai dando conta. Então, comece a se policiar hoje. Presta atenção no que você está fazendo agora, o que você tem para fazer. Se for tarefas pequenas tarefas, você já vai e resolve, porque você já tira da frente. E outra coisa, se for você mesma que tem que fazer, já faça. Porque antes eu ficava assim, se eu não fizer, alguém vai fazer, não faz, tá? Pelo menos comigo não deu certo. Então assim, eu que tinha que fazer. Então eu já ia, fazia e resolvia, já tirava da frente.
Porque pensa comigo, se for agora ou se for depois, é você mesma que tem que fazer. Então já faz e já resolve. Já tira isso da frente, tira isso da sua mente. Porque coisas que você não faz, às vezes inconscientemente, a sua mente vai ficar pensando. E aí, quando você vai e faz agora, você já elimina esse problema. Sabe aquele negócio? Eu não parei o dia inteiro, fiz um monte de coisa e parece que ainda tem um monte de coisa para fazer. Isso é falta de organização. Porque você acaba se perdendo, sabe? Você começa a fazer uma coisa, começa a fazer outra e não finaliza nada e enfim. Mas para resolver isso, é interessante você ter uma lista de tarefas do que você tem que fazer no dia a dia. Uma agenda, dá para você jogar uma agenda, dá para você colocar no seu celular, dá para você ter uma agenda de papel, dá para você pegar um papel e anotar o que você tem para fazer no dia. Porque isso já vai te dar clareza, você vai mostrar para você mesmo, para sua mente, as tarefas que você tem para fazer nesse dia. E sempre começando pelas prioridades, né? Aquilo que é urgente é importante, é você que tem que fazer e tem que ser feito ali naquele dia. E depois as outras, o que dá para você delegar, pedir para outra pessoa fazer, você também pode fazer isso. Mas o importante é que você consegue enxergar o que você tem para fazer. E não tenta fazer tudo, porque você não vai conseguir, vai ficar frustrada. Então, se organiza dentro de um planejamento que você consiga cumprir. Porque quando você consegue cumprir, é gratificante. Tipo assim, você chega no final do dia com uma sensação de dever cumprido. Eu fiz tudo que eu me comprometi a fazer nesse dia. Agora, um outro motivo que pode estar te impedindo de conseguir finalizar essas tarefas até o final do dia é falta de foco. É quando você começa a fazer alguma coisa e perde o interesse. E aí você deixa para depois, porque não tá legal fazer aquilo. Então você perdeu o foco. E aí você começa a fazer outra coisa. E aí depois de um tempo também não tá legal. E aí você vai deixando as coisas e não finaliza elas. Isso pode ser dentro da sua casa, isso pode ser na sua vida. Mas é importante você pensar com carinho e analisar se está acontecendo isso com você. Porque muitas vezes o motivo dessa falta de foco você perder assim, a concentração no que você está fazendo, que está desinteressante, é o celular. O principal motivo é o celular. Quando alguém manda uma mensagem, você vê uma notificação, você pega o seu celular. E ali você tira o foco do que você estava fazendo. Então, tente se policiar, tá? No que você tá fazendo, se realmente tem a necessidade de olhar o celular ali naquele momento, ou termina as suas coisas. Aí depois sim, você pode dar uma atenção, você pode relaxar, você até merece isso. Mas tente não tirar o foco das coisas mais importantes que você tem para fazer. Porque por mais que você esteja ali no celular, a sua mente, lembra da outra vez, eu já falei isso, a sua mente vai ficar te lembrando, tem que terminar aquilo. Então você nem consegue relaxar ali no celular, porque a sua mente está te lembrando e você tem ali uma tarefa inacabada. Então depois que você finalizar, você consegue curtir ali o seu celular e relaxar com mais tranquilidade. Então espero que vocês tenham gostado, compartilha com uma amiga que realmente precisa ouvir essas coisas também. E até o próximo vídeo.